Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus e com o amor de Jesus possa envolver os nossos corações e nos harmonizar nesta noite abençoada. Então, meus amigos, para que nós comecemos a nos harmonizar e nos pacificar, vamos fazer a leitura do livro de Antônio de Aquino. Estamos no volume 1, Reflexões, e a lição 78. Quantas vezes acreditamos que os castigos serão duradouros, porque duradouros são as nossas opiniões acerca do mal. De outras vezes, aí agimos com uma certa leviandade. Acreditamos que não temos nada a pagar, nem temos que ser punidos por alguma coisa que tenhamos feito de errado. E quando chega a punição à dor, nos dizemos injustiçados. Em realidade, não está ocorrendo nem punição nem injustiça. Estamos apenas recebendo o fruto das nossas atividades no mal ou com ausência do bem. Depois dessa belíssima página de Antônio de Aquino, nos levando à reflexão do trabalho no bem e de ações no bem que devemos fazer enquanto espíritos imortais, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, mentalizarmos a figura amada e querida do Mestre Jesus e orarmos assim: Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrono desta casa abençoada, querido irmão Plácido, que também nos ajuda, Senhor, na realização das tarefas desta casa. Que os mensageiros de luz e de paz desta casa, Senhor, possam estar conosco, nos sustentando, nos amparando, neste momento, Senhor, de mais estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a Tua paz, que o Teu amor, Mestre Jesus, permeie os nossos corações, pacifique os nossos sentimentos, Senhor, e harmonize os nossos pensamentos. E seja em nome do nosso querido do Clarencio, em nome do nosso querido irmão Plácido, em nome dos mensageiros de luz e de paz, mas sobretudo em nome de Mestre Jesus e de Deus, que pedimos a permissão para darmos por iniciado mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na quarta-feira à noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. E os itens serão dos itens 1 até o 4. Leremos apenas o item 2 e vamos comentar. O item 2 ele vai falar sobre a indissolubilidade do casamento. Nada é imutável a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito às mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, que de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regem essa união são de ordem a tal ponto humanas, que não existe no mundo inteiro. E mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só país em que elas não tenham sofrido modificações com o passar do tempo. Daí resulta que aos olhos da lei civil, o que é legítimo em uma região em uma época é adultério em outra região e em outro tempo. Isso ocorre porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias e esses interesses variam de acordo com os hábitos e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário também o casamento civil, em outros, enfim, só o casamento civil é suficiente. Então, meus irmãos, o capítulo da noite de hoje nos faz uma reflexão sobre não separeis o que Deus juntou. Então, a gente vai falar hoje sobre a indissolubilidade do casamento e, posteriormente, nos itens que serão comentados na outra semana, vai falar sobre o divórcio. Como Deus instituiu a questão do casamento, era para ligar dois seres, e esses dois seres, eles deveriam se ligar através do amor, não através de outros interesses. Muitas das situações que vêm ocorrendo no mundo, não só no século XXI, mas em outros séculos também, muitas pessoas elas se casam por outros interesses, que não são o verdadeiro amor. E por isso, muitas das vezes, depois, numa convivência diária, acabam não conseguindo
ter ali uma convivência fraterna, uma convivência pacífica. E muitas das vezes recorrem a querer a separação. A doutrina espírita, ela não é contra nada. A doutrina espírita sempre vai nos fazer utilizar o bom senso, utilizar a nossa razão. Ela vai trabalhar com a gente em relação ao nosso livre-arbítrio, que nós, espíritos imortais, todos nós, temos a condição de escolher, porque nós somos os seres inteligentes da criação e por conta disso podemos operar através do livre-arbítrio, escolhendo determinadas situações para a nossa vida de espírito imortal. Então, a questão do casamento, né? Quando o casamento muitas das vezes ele ocorre, como a gente está falando aqui, por outros interesses que não são o amor verdadeiro, acaba acontecendo uniões até de desrespeito e até com finais mesmo criminosos. Por quê? Porque aqueles dois seres ali, quando eles se uniram, eles prestavam atenção em um monte de outras situações. Muitas das vezes, se a pessoa tem uma determinada condição financeira X, se a pessoa tem um determinado tipo de corpo X, e assim vai. E não levou ali em consideração o caráter, as ideias, o pensamento, o sentimento daquela pessoa. Porque é uma coisa que a gente precisa analisar. Quando você se une a alguém por determinados interesses, que sejam interesses passageiros, o que vai acontecer? De repente aquilo dali acaba. Se eu me uno a alguém, eu vou casar com alguém, por conta do dinheiro dessa pessoa, o dinheiro pode acabar. E eu vou conseguir continuar mantendo aquele relacionamento? Eu vou continuar mantendo aquele casamento? Provavelmente não. Porque o meu interesse ali não foi o interesse realmente de gostar daquela pessoa, e sim outras questões. Se eu me interesso e quero me casar por alguém por conta da beleza, questões físicas, a beleza um dia passa, né? Porque nós, com o tempo, vamos envelhecendo. E eu vou querer ficar ao lado daquela pessoa que não tem mais aquela beleza X? Então, provavelmente não. Quando eu me caso, por esses inúmeros fatores que não são os fatores reais que devem unir dois seres, como é dito aqui no Evangelho. Porque os fatores reais que devem unir dois seres, como é dito aqui no Evangelho, são os fatores de você estar caminhando junto com aquela pessoa e ali você começar a perceber que aquela pessoa tem bons sentimentos, suas ideias, vocês têm comunhão de pensamentos, de ideias, vocês têm ideais parecidos, vocês querem construir uma vida de paz, tranquilidade. Quando a gente leva esses fatores, com certeza o casamento, e dizer que o casamento não vai ter nenhum tipo de desafios, isso não ocorre, todo casamento tem um tipo de desafios, mas quando nós nos casamos com alguém, né, pensando em relação a esses conceitos, como eu falei anteriormente, aí sim, mesmo no desafio do casamento, eu vou conseguir ali manter o meu casamento, eu vou conseguir ali estar junto daquela pessoa. Mas também a doutrina espírita fala pra gente que muitas das vezes não adianta você ficar com determinada pessoa se você também já não tem mais nenhum tipo de afinidade. E aqui é até falado nessas partes do Evangelho, não adianta manter dois seres no mesmo lar que não tem mais uma afinidade, que não conversam mais, que os interesses já não são mais o mesmo. E aí por isso que a gente consegue entender quando a lei humana ela instituiu essa questão do divórcio, né? Porque por que Deus permitiu que o divórcio chegasse, né, ao planeta Terra? Porque nós, muitas das vezes, nos relacionamos por inúmeros fatores que não são porque realmente eu quero estar ao lado daquela pessoa. Ou, se eu até quero estar do lado daquela pessoa, em determinado momento, os nossos interesses não serem mais os mesmos. Então, é como os espíritos falam, não adianta muitas das vezes você ficar ali numa situação presa a determinada pessoa, se você não tem mais uma afinidade com ela. Mas não quer dizer, porque vai haver uma separação, que você não tem que ter uma amizade.
Muitas das vezes você pode separar de determinada pessoa e você estabelecer ali uma amizade, você estabelecer ali o respeito, principalmente se houver filhos dentro do casamento. Se houver filhos dentro do casamento, aí mesmo que esses dois seres que se uniram um dia pelo amor, né, e por algum motivo, por incompatibilidade mesmo de interesses, se divorciaram, aí mesmo que esses dois seres, por conta dos filhos, mesmo aí em casa, já não vivendo mais juntos, em casas separadas, devem manter o respeito e manter a compaixão pelo outro, para que os filhos possam ter uma boa referência dos pais. Porque é muito complicado quando fica uma briga entre esses companheiras, né? Fica essa briga e um vai levando para o outro situações ali do companheiro e ficam colocando muitas situações mesmo na cabeça dos filhos, e isso não é uma coisa que devemos fazer. Então é isso que os espíritos nos alertam, né? que a doutrina espírita nos alerta. E aqui mais à frente ele vai falando sobre justamente essa questão, quando ele fala que o casamento deve ser, né? A gente deve casar para querer levar aquele relacionamento até o final da nossa encarnação. Mas muitas das vezes também nós vemos pessoas que falam assim: se não der certo a gente separa. Banaliza também a questão do casamento. E aí os espíritos falam pra gente que não deve ser esse nosso pensamento, né? Entrar no relacionamento, eu querer casar com alguém, eu devo ter o pensamento de que não, eu vou conseguir, eu vou levar esse relacionamento até o final da minha encarnação, eu vou tentar fazer de tudo para que esse relacionamento eu consiga levá-lo até o final da minha encarnação. Esse deve ser o nosso pensamento. E também a questão das separações, como é falado também no Evangelho, muitas das vezes ocorre porque, né, os companheiros estão vivendo muitas das vezes em lares que chega a ser até um perigo físico mesmo para aquela determinada pessoa, né, quando aquele companheiro ali ou aquela companheira começa a agredir verbalmente ou até agressão física. Nessas situações também não tem como aqueles espíritos ali estarem no mesmo lar, né, ficarem no mesmo lar, porque acabou o respeito. E qualquer casamento, né, para dar frutos e para ser um casamento que cresça, que os espíritos que estão ali ligados eles consigam crescer juntos, precisa ter o respeito. Quando você não tem mais o respeito, acabou a base da relação. Então, também nesses casos, a questão da separação também a gente deve usar o bom senso. Até porque como você vai ficar, né, no mesmo lar, uma pessoa que te agride verbalmente ou fisicamente. Então é tudo isso que a doutrina espírita ela faz com que a gente trabalhe, né? O espírito imortal, a todos os momentos, ele está sendo levado a refletir sobre as suas ações. Ele está sendo levado a refletir sobre o que ele almeja para a sua vida de espírito imortal. Então, quando a gente pensa, quero me relacionar, quero casar com determinada pessoa, eu tenho que levar tudo em conta também. Eu estou preparado para poder assumir um relacionamento mais sério? Eu estou preparado para poder me ligar a essa pessoa, casar com essa pessoa? Tudo isso a gente precisa pensar. Porque muitas das vezes os espíritos falam aqui também, nesses itens, que nós casamos por impulso. Eu vou por impulso. E aí tudo que é impulsivo, que eu não estou pensando, eu não estou refletindo, depois acabou o impulso, acabou toda aquela agitação, né, impulsão, aquela situação toda, e eu penso assim, não, eu não devia ter feito isso. É onde eu vou e recorro muitas das vezes para poder não estar mais junto com aquele determinado indivíduo. Então, por isso que a doutrina espírita, ela faz com que o espírito reflita sobre os seus atos na tua encarnação. A doutrina espírita sempre vai nos fazer refletir. A doutrina não vai dizer, como eu falei anteriormente, ela não vai dizer pra gente o que a gente deve fazer ou não.
tá? Os espíritos superiores, eles não vão dizer pra gente o que a gente deve fazer ou não. Os bons espíritos não vão dizer, mas eles vão nos orientar. Eles vão trazer pra gente informações para que a gente, né, com bom senso e utilizando, como eu falei, a nossa inteligência, a gente possa raciocinar sobre o que nós achamos que deve ser melhor para a minha caminhada de espírito imortal em determinado momento e o que não deve ser tão bom assim. Mesma coisa a questão do casamento, como a gente está aqui hoje conversando, né? Primeiro de tudo, vou casar, estou preparado, quero, porque o casamento a gente não vai ver só momentos que nós consideramos, né, de felicidade plenas, não vai haver. Porque quando nós temos dois seres dentro de um lar, eu tive determinada criação, o companheiro teve uma determinada criação, eu tenho determinado pensamento, o companheiro tem um outro pensamento. Então, é isso que a gente precisa estar preparado em determinada situação, né? Dois seres com pensamentos, com criações, e muitas das vezes olhando a vida de prismas diferentes, né? De óticas, melhor colocando, diferentes, a gente precisa realmente pensar, né? E pesar. Aí sim, quero levar essa situação e pensar que numa vida como um todo vão ter problemas, vão ter momentos desafiadores com questões de dinheiro, vão ter momentos desafiadores com questões no trabalho, vão ter momentos desafiadores com questões de doenças. Então, quando eu entro num relacionamento mais a sério com alguém, preciso pensar que todos esses fatores vão juntos. E aí é isso que eu tenho que pensar, né? Se eu estou com um determinado companheiro e esse companheiro fica doente em determinado momento, aí qual deve ser a minha postura? O que eu vou fazer? Continuar ajudando ali aquele companheiro ou vou sair daquela situação? Se eu estou casado com uma determinada pessoa e de repente essa pessoa perde o emprego, eu tenho que sustentar a casa, como é que vai acontecer? Eu continuo com essa determinada pessoa ou eu vou sair dessa situação? Então é tudo isso que a gente tem que pensar, porque os desafios, companheiros, eles acontecem na nossa vida a todo momento. Nós não vamos ter uma encarnação que tudo vai ocorrer como flores, não é assim. Não é assim. Por quê? Porque nós, espíritos imortais, temos situações mal resolvidas do nosso passado, mal resolvidas de situações anteriores, que a gente precisa resgatar, tá? Então, esse resgate, as situações vão se apresentar pra gente. E é isso que a gente precisa analisar, principalmente no momento que eu estou unido a alguém. Aquelas situações também vão ocorrer na minha vida e na vida daquela determinada pessoa. Aí é onde eu tenho que ter o equilíbrio, o discernimento, a tranquilidade, a calma, para conseguir ajudar aquele determinado companheiro que eu escolhi para estar comigo, vinculado a um casamento nessa determinada encarnação. Quando acontecer um determinado problema na vida do companheiro, eu consegui ajudá-lo e assim vice-versa. Porque o casamento precisa ter essa solidariedade. Nenhum casamento se sustenta se só tem um companheiro que vai ali sempre, um lado, que vai ali sempre tentando fazer tudo, se o outro lado também não chega junto, não colabora. Casamento é cumplicidade. Como nós falamos, casamento é respeito e também é renúncia, porque ainda tem essa questão. Não adianta muitas das vezes eu entrar num relacionamento, entrar num casamento e eu achar que eu vou ter a mesma vida que eu tinha quando eu não tinha um casamento. Não tem como. A partir do momento que eu caso com alguém, eu tenho que ter essa cumplicidade, né? E também eu não vou conseguir ter a mesma vida. Por que eu não vou conseguir ter a mesma vida? Porque agora eu estou casado, eu estou casada. Então eu devo também satisfações ao companheiro ao qual estou ligado, e mesmo assim o companheiro também deve satisfações a mim. Então assim, é essa situação. Eu não posso continuar achando que eu vou viver da mesma forma, porque isso não é casamento. Então
são todas essas questões que eu, espírito imortal, preciso começar a pensar e raciocinar a partir do momento que eu quero entrar num relacionamento com alguém. É isso que eu preciso pensar e levar esse relacionamento adiante. Eu estou preparada para isso, para renunciar, para todas essas situações, porque muitas das vezes vão ter momentos que, para um relacionamento também, né, para a gente conseguir buscar um relacionamento saudável, ambas as partes vão ter que ceder em algumas determinadas situações. Eu não vou poder só eu fazer tudo que eu quero, que eu gosto. Não. Eu preciso respeitar também os gostos do companheiro que está comigo, que ele também gosta de fazer. E aí sim eu vou contrabalanceando, né? Uma hora eu vou cedendo, outra hora o companheiro cede também, e assim vai. E a mesma coisa, quando eu entro num relacionamento, eu não posso querer ser feliz. Porque se eu entrar com esse pensamento de querer ser feliz, eu já estou com o pensamento individualista e eu não vou ser feliz. Agora, se eu entrar num relacionamento, eu entro num casamento pensando, eu vou fazer o outro feliz, aí sim eu vou ser feliz. Por quê? Automaticamente, quando eu faço o outro feliz, o outro também vai querer me fazer feliz. E os dois vão se completar nessa situação, né? Um vai fazer uma coisa, eu faço uma coisa para poder agradar, o companheiro faz outra coisa também para poder agradar. E aí a gente consegue estabelecer, melhor falando, a gente consegue estabelecer um casamento de equilíbrio. Porque muitas das vezes que a gente, né, percebe é que os casamentos estão muito desequilibrados, porque, né, os companheiros entram, porque eu quero ou viver a vida que eu tinha de solteiro, ou muitas das vezes eu quero ser feliz, mas eu não penso na felicidade do companheiro que está comigo. Eu quero ser, então eu faço qualquer coisa. Então é isso que a gente precisa pensar. É isso que nós, espíritos imortais, precisamos raciocinar. Dependente do meu relacionamento, qual seja, eu estou casada, são essas situações que eu devo pensar para poder conseguir ter uma vida agradável com aquela pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado, para conseguir ter uma vida de respeito com aquela pessoa que está ao meu lado. É isso que a gente precisa pensar. A vida, as situações, elas podem ser muito mais equilibradas, mas vai depender da gente. Depende da nossa postura, tudo na nossa vida. Qualquer tipo de relação, qualquer tipo de relacionamento, amizade, qualquer situações, né? Tudo pode ser mais tranquilo, mas vai depender muito da minha postura. Porque automaticamente o exemplo, o que eu faço, a minha postura vai influenciar a postura do outro. Não adianta, muitas das vezes, às vezes eu reclamo de uma situação do companheiro a qual eu estou lá casada. Eu reclamo daquela situação. Mas eu também não faço nada diferente em relação àquilo. Para poder mostrar para o companheiro que através do meu exemplo, ele possa muitas das vezes despertar e perceber, peraí, eu vou mudar essa situação. Fulano está agindo diferente. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Então eu vou acalmar também. Se a pessoa às vezes fala muito alto, mas aí eu já fico nervosa, eu também vou e falo alto com a pessoa. Não. Se eu começar a diminuir meu tom de voz, a pessoa, peraí, fulano está falando bem baixo, né? Vou falar baixo também. Então, o exemplo arrasta. O exemplo, ele sempre vai arrastar. Não adianta eu querer a modificação do outro, mas eu também ajo da mesma forma. Aí não vai haver a mudança. Agora, se eu quero que o outro, muitas das vezes, né, fale um pouco mais baixo, seja mais amoroso em outras situações, eu preciso fazer eu dar o primeiro passo. Por que eu quero que o outro dê o primeiro passo? Seja eu, se eu quero que a situação mude, se eu quero que o relacionamento mude, seja eu dando o primeiro passo. Seja você mais agradável, faço às vezes alguma coisa para poder agradar o companheiro que está comigo. E o companheiro também vendo aquela situação, ele vai acabar fazendo aquilo também. E eu consigo mudar meu relacionamento. Então são essas questões que os espíritos falam aqui pra gente.
nós precisamos sempre pensar muito, né? Quero casar? Ok, mas sabendo que dentro de um relacionamento os desafios vão acontecer, e os desafios são para serem vencidos, são para serem ultrapassados. Mas também, se por algum motivo eu não conseguir, existe essa questão da separação já instituída, né? No planeta Terra, através do divórcio. Mas mesmo assim, que eu consiga manter um clima de pacificação, né? Com aquele companheiro que um dia eu amei, que um dia tive momentos de carinho com aquela pessoa, que um dia eu tive momentos ali de cumplicidade, mesmo numa separação. Respeito. E se eu tiver filhos, como nós falamos anteriormente, que eu respeite mais ainda os meus filhos, sempre enaltecendo a figura do companheiro como uma figura positiva e não colocando para o filho uma figura negativa. Então é tudo isso que a doutrina espírita nos coloca para a gente prestar atenção, para a gente buscar esse bom senso dentro do casamento, né? E em todo momento a doutrina espírita ela vai trabalhar com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade. E naqueles outros casos que também nós falamos aqui de problemas, de situações que a pessoa sofre com brigas, né? Isso realmente não tem como as pessoas ficarem junto numa situação dessa, né? Então, realmente aí os espíritos falam mesmo que a situação é haver essa separação. Não tem como quando você tem ali a tua integridade física sendo posta ameaçada, em perigo, né? E até também a questão de verbal. Então tem que haver separação, mas que a gente sempre use o bom senso e que em outras situações que não sejam essa, né, que você está ali, você sofre com problemas de apanhar ou questões de ouvir coisas muito complicadas, tirando essas situações, né, que essas situações realmente tem que haver a separação, não tem como, porque não tem respeito, como nós falamos, tirando essas situações, que há outras situações que nós conversamos aqui hoje, que a gente possa refletir e tentar, à medida do possível, ir ajustando para que consiga manter essa relação, consiga se manter esse casamento até o final da encarnação, e que a gente sempre tenha muito bom senso, muito equilíbrio, e que Jesus esteja conosco, nos auxiliando, nos amparando, né? Que o equilíbrio é o segredo de todas as situações. Então, em relação ao equilíbrio, vamos ler uma página de Icléia, onde ela fala pra gente sobre a questão, o segredo do equilíbrio. Segue o teu caminho, não te detenhas. As energias só se renovam quando as movimentamos incessantemente. Não te prendas a julgamentos que não sejam os de tua consciência esclarecida pela luz que vem do Pai, que, aliás, não nos dá a conhecer o que pensa de nós, envolvendo-nos tão somente em sua infinita bondade. Nada se perde no reino de Deus. Acertos são luz e forças impulsionando-te os passos para os ideais superiores. Fracassos, se não te deixares estacionar, lastimando-os, eles também, se bem examinados, se transformarão em luzes, apontando os teus futuros acertos. Um dos motivos dos gestos que mais tarde classificaremos de impensados ou infelizes é a nossa invigilância no ouvir. Se aprendermos a bem ouvir, nos protegeremos de muitos desastres. Exercita, portanto, teus ouvidos para bem ouvir. Isto é, analisa com serenidade tudo quanto ouvires. Passa pelo crivo de tua razão, o que te foi apresentado como verdade, como sugestão, conselho ou advertência, e só depois inicia a tua ação. Há tanta mentira mascarada de verdade, há tanto conselho ocultando interesses subalternos, há tanta sugestão fantasiada de claridade que se apaga o primeiro sopro da realidade. Há tanta advertência escondendo sementes de dissensão.
Mas há ainda um motivo igualmente perigoso, gerando infelicidade: o falar. Há tanta palavra inadequada, injusta, reticenciosa, enganadora. Aprende, pois, a ouvir bem e a falar proveitosamente. Ouvir em silêncio, refletir e só depois falar. Eis segredo do equilíbrio. Consulta, pois, a tua consciência diariamente. Nela está escrita a lei de Deus, a lei de amor. Cumpre o teu dever em quaisquer circunstâncias e confia que o Senhor, a quem deseja servir, fará o que ainda dentro de suas limitações não conseguiste fazer. É da nossa querida Icleia, do livro Os Caminhos da Paz, da nossa querida Dona Brunilde. Então, que Jesus nos abençoe, que Clarencio possa sempre nos ajudar a ter esse discernimento, como a Icleia falou, para a gente ouvir mais, para nós, quando falarmos, meditarmos mais e dentro dos nossos relacionamentos, dentro do nosso casamento, a gente possa ouvir o outro, que a gente possa ajudar o outro e que a gente possa fazer o outro feliz, porque automaticamente o outro também irá nos ouvir, também irá nos fazer feliz. Que Jesus nos abençoe e agora vamos fazer a nossa prece, meus irmãos, de agradecimento. Senhor Jesus, Mestre amigo, Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, que o nosso querido Clarencio, que o nosso querido irmão Plácido, que esses mensageiros de luz e de paz, Senhor, possam continuar nos sustentando, nos amparando e nos orientando nesta noite abençoada. Que cada um de nós, Senhor, possamos sentir o amparo, a sustentação e o equilíbrio dessa espiritualidade amiga. Que possamos ter fé no nosso dia a dia, coragem para vencermos todos, Senhor, todas as nossas situações do dia a dia. E que tenhamos sempre Jesus nos nossos corações, porque Ele, esse Mestre de amor, é o caminho, é a luz que devemos seguir. E que seja em nome do nosso querido Clarencio, patrão desta casa abençoada, que nos proporciona momentos como esses de paz, de equilíbrio e de reflexões ao torno desta doutrina tão abençoada, que tanto nos ajuda, Senhor, em tomar as devidas atitudes necessárias para o nosso crescimento espiritual no dia a dia. Que seja em nome do nosso querido irmão Plácido, que nos ajuda também na direção dos trabalhos desta casa. Em nome, Senhor Jesus, de Ti, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte damos por encerrado mais um estudo, Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, na quarta-feira da noite de hoje. Fica conosco, meu Pai, hoje, agora e sempre, hoje muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que Jesus nos acompanhe e nos ajude hoje, agora e sempre.